Agora nós vamos entrar em outro estudo importante dessa introdução à biologia, que é a origem da vida. E a gente sabe que teve lá na Idade Média, nós tivemos uma briga entre a biogênese e a abiogênese, certo? Mas, antes de existir a biogênese, nós falávamos, o planeta Terra acreditava em uma única teoria, que é a teoria da abiogênese. Mas a biogênese, ela acreditava o quê? Que os seres vivos, eles surgiam de matéria inanimada, de matéria bruta, de matéria sem vida. Chegou a existir até um médico, tá? Atenção, esse médico costuma cair nas provas de vestibulares também. Um médico chamado Jean-Baptiste Helmont, ele dizia o quê? Ele fez uma receita dizendo como podia ser produzido o rato. Ele dizia na receita, basta pegar uma camisa suja, colocar em um cantinho frio com pedaços de trigo, e no outro dia você vai ter o quê? O surgimento de ratos. Então, era uma teoria forte. Duas teorias que existiam antigamente, na Idade Média. Foi a criacionista que fala o quê? Que Deus criou o céu e a terra e o firmamento em 7 dias. Então, a igreja, o povo acreditava nisso, e os estudiosos acreditavam que na abiogênese, que o ser vivo surgia da matéria inanimada, beleza? Então, eles acreditavam, por exemplo, que os sapos, eles surgiam dessas rochas que ficavam na beira dos lagos. Eles acreditavam que os pássaros, que os patos surgiam dessas conchinhas que vocês estão vendo aí, que vinham dos mares. Então, era uma coisa de louco, gente, era uma coisa de louco. Só para vocês terem uma ideia, um dos estudiosos da época que acreditavam nessas teorias era Aristóteles, René Descartes e o próprio Isaac Newton, galera. O próprio Isaac Newton acreditava nessa teoria. Então, eu acho isso uma coisa de louco, porque eram caras que revolucionaram a ciência, que revolucionaram o pensamento, mas que lá no início eles acreditavam que os seres vivos surgiam da matéria inanimada, da matéria bruta. Ah, professora, mas por que Aristóteles, Isaac Newton? Gente, eles estavam em que período? Vamos lembrar um pouquinho aí da história. O período da Idade Média. Quem era que dominava no período da Idade Média? Era a igreja, né? Agora, essa igreja aí, ela dominou aí tudo durante 1000 anos, certo? Então, Aristóteles, Sócrates, esses caras pensadores, o que esses caras que pensavam, que faziam o povo pensar, eles eram conhecidos como bruxos, satânicos. Até na parte dos alquimistas, né? Exatamente. Então, esses caras, só pelo fato deles falarem, acreditarem em uma outra teoria fora do criacionista, então eles já eram revolucionários. Era uma ideia tosca? Era, mas eles saíram da caixinha, entende? Então, a gente tem mesmo que não só achar, nossa, que besteira achar que a vida sai de uma matéria inanimada, mas, gente, antigamente as pessoas não podiam o quê? Pensar. Então, isso foi uma forma de resistência contra aquele regime que tinha cristão da época, beleza? Mas aí, passou-se aí esses 1000 anos, né, que as pessoas acreditavam somente no criacionismo e depois na abiogênese, mas tinha um cara aí, que era um dos poucos caras, mas que lia muito, que era conhecido como Francesco Redi. Então, Francesco Redi, um dia lá, lendo lá os poemas de Ilíada e Odisseia. Quem lembra de Ilíada e Odisseia? Quem lembra? Vocês lembram? Lá do primeiro ano do ensino médio, né, dos contos de Ilíada e Odisseia, as primeiras literaturas do mundo. Então, ele, um certo dia, lendo lá Ilíada e Odisseia, ele viu o quê? Ele viu que alguém escrevia bem assim, precisamos enterrar o morto antes que organismos apareçam em seu corpo. Então, ele, como é que é? Eles vão precisar enterrar o morto porque vai aparecer micro-organismos nesse corpo. Então, aí acendeu o quê, gente? Aí acendeu uma lâmpada na cabecinha dele. Então, ele identificou que havia o quê? Que havia algo por trás desses seres que nasciam nesse corpo no processo de putrefação. Então, aí vocês observam que ele observou o quê? Ele observou um problema, ele fez uma observação que é da primeira etapa do método científico, certo? Na leitura dele, ele observou que havia algo que nascia em carnes em processo de putrefação. Então, aí ele começou a fazer experimentos e começou a observar as moscas nessa carne. Então, ele observou que todas as vezes que as mosquinhas aí sentavam naquelas carnezinhas, com o passar do tempo surgia o quê? Larvas, certo? Então, ele fez o experimento para concluir a sua hipótese, que ele tinha a hipótese de que esses micro-organismos surgiam o quê? Das larvas dessas mosquinhas, certo? Então, ele pegou 4 frascos, deixou aberto com carnes, e pegou 4 frascos e fechou com gases. E ele observou que nesses frascos que ficaram abertos, iam lá as mosquinhas, sentavam, depois saíam, e depois, com o passar do tempo, nós tínhamos o quê? A presença de larvas. E ele prestou atenção que naqueles frascos fechados não havia a presença dessas
larvas. Então, aí, ele foi o primeiro a comprovar de que o ser vivo, ele não nasce da matéria bruta, mas sim de uma matéria, de um ser pré-existente. Então, Francesco Redi, no século XVII, fundou a teoria da biogênese, de que a vida vem de um ser pré-existente. Certo? Esse foi nosso querido Francesco Redi. Mas vamos lá. Mas como nem tudo são flores, ele não conseguiu acabar, de fato, com a teoria da abiogênese. Então, tinha um cara lá, um estudioso também, né? Dionida. Ele não acreditava naquilo que o Francisco Redi disse. Então, ele fez seu próprio experimento com caldo nutritivo. Ele foi lá, encheu 8 frascos com caldo nutritivo. Preste atenção em Nida, hein? Nida ferveu por 30 minutos somente esse caldo nutritivo. E depois ele fechou com o quê? Com uma rolha de cortiça. Quando ele fechou com essa rolha de cortiça, depois de um período, o que tinha, gente, nesse caldo nutritivo? Tinha a presença de micro-organismos, de larvas. Então, Nida falou, olha, galera, é o seguinte, eu consegui comprovar que esse Francesco Redi estava falando muita besteira. Então, não existe esse negócio de vida pré-existente, não. Esses micro-organismos, eles nascem sim da matéria bruta e eu vou provar. Então, ele pegou e mostrou aí para a comunidade científica que seu caldo nutritivo tinha nascido o quê? Larvas. Mesmo ele sendo fervido e mesmo ele ter sido fechado aí com uma rolha de cortiça, certo? Só que aí tinha um cara, na mesma época, que é chamado de Lázaro Spallanzani. Esse cara falou bem assim, gente, é o seguinte, eu acredito no que o Redi falou. Ele pegou e foi lá e disse, eu vou fazer o experimento que Needham fez de novo e eu vou provar que ele fez o experimento dele errado. Então, ele pegou de novo 8 frascos, fez o mesmo experimento de Needham. Só que o que acontece? O Spallanzani, ele ferveu bem esse caldo nutritivo. Ele não ferveu só por 30 minutos, não. Ele ferveu bem e, em seguida, ele fechou hermeticamente. O que é fechar hermeticamente, galera? Fechar hermeticamente é vedar bem, de forma que não entre e nem saia nem sequer um arzinho por esses tubos. Então, o que acontece? Ele fechou hermeticamente e passou dias e nada de nascer micro-organismos. Aí, o que Lázaro Spallanzani falou? Olha aí, galera, como o Redi estava certo. Needham fez o experimento dele errado. Ele não ferveu direito o caldo nutritivo dele e nem fechou direito esse caldo nutritivo. Aí começou aquela confusão na Assembleia dos Científicos. Não sei o que, é biogênese, não é biogênese. E começou uma confusão. E Needham, com raiva de Spallanzani, o que ele falou? Galera, esse Spallanzani é um farsante. Ele acabou com a matéria vital que existe dentro do caldo. Essa matéria vital que vem pelo ar. Olha a viagem do cara. Essa matéria vital vem pelo ar, que proporciona surgir os seres micro-organismos através da matéria bruta. Aí todo mundo, aí a galera, né, da biogênese, Nida tem razão. E a galera que acreditava na biogênese de Redi ficou lá, né, não, esse cara tá errado, esse cara, ficaram nessa briga. Gente, ficaram nessa briga por mais um século, brigando. Aqueles que acreditavam na matéria, que a vida vinha da matéria bruta, e aqueles que acreditavam que vinha de um ser pré-existente. E foi uma briga aí que só acabou no século XIX, com um cientista chamado Louis Pasteur. Vocês já ouviram falar do Pasteur? Já. E ele fez lá o experimento mais famoso da origem da vida, que foi o experimento do frasco do pescoço de cisne, tá? Então, a galera lá da ciência estava brigando lá na Assembleia, estava brigando. Aí até que eles falaram, bora lá, nós vamos pagar aquele cara que comprovar, nós vamos pagar aquele cara que mostrar qual é a teoria certa. Nós queremos acabar com essa briga da biogênese e da biogênese. Então, Louis Pasteur era um químico, ele já lidava com os micro-organismos, ele sabia que existiam micro-organismos e de onde ele vinha. Só que ele precisava comprovar isso, e ele fez o experimento do pescoço de cisne. Então, o que ele fez? Ele colocou o caldo nutritivo no frasco. Ele aqueceu o gargalo desse frasco, né, puxando para um pescoço alongado e curvo. E outra, gente, ele deixou aberto, tá? Ele deixou aberto a entrada desse frasco. Ele ferveu, bem fervido esse caldo nutritivo. Aí ele deixou o quê? Esfriar esse caldo nutritivo. Quando esfriava, vocês contem... vocês estão vendo a setinha aqui? A setinha aparecer? Gente, estão me ouvindo? Sim. Vocês estão vendo a setinha aparecer aí na tela de vocês? Sim. Tá, então aqui eu estou apontando, olha.
Então, quando esfriou esse caldo nutritivo, o que aconteceu? Condensou, tipo uma fumacinha aqui, ó, nessa voltinha. Quando condensou esse ar que criou gotículas, ele funcionou como se fosse um filtro. Então, todo micro-organismo que entrava aqui ficava acumulado nesse condensado aqui, tá? Então, ele deixou aí por diversos dias e mostrou para a comunidade científica que existia uma abertura para entrar esses micro-organismos, só que não nasceu, gente. Não nasceu. Aí ele vai dizer assim, olha, gente, não nasceu micro-organismo porque aqui, olha, tem tipo um filtro desse vapor que condensou aqui. Então, agora eu vou provar para vocês que vem de uma vida pré-existente, pois eu vou quebrar esse gargalo e esses micro-organismos não terão mais uma barreira, eles vão entrar no caldo e vai nascer. Aí os micro-organismos, foi o que ele fez. Ele quebrou esse gargalo e depois de alguns dias, o que ele tinha? Depois de poucos dias, na verdade, depois de poucos dias apareceu, enfim, os micro-organismos e, por fim, ele derrubou a teoria da abiogênese. E esse Louis Pasteur, ele foi o responsável por criar um método, na verdade, por criar um método de pasteurização. Ele que criou o método de pasteurização. Então, se a gente vê lá aqueles alimentos enlatados por muito tempo nas prateleiras do supermercado, se a gente vê aqueles leites por muito tempo nas prateleiras do supermercado, é graças a quem? A Louis Pasteur, com esse experimento dele do pescoço de cisne, que ficou conhecido como método de pasteurização. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Ou tá tranquilo? Eu só tenho uma dúvida com relação ao anterior de Pasteur, né? Que ele, esse spam lasagne. Ah, tá. Lázaro Spallanzani. É que ele, o que o outro falou? Que ele tinha destruído as A matéria partículas, né? vital, é a matéria vital que vinha do ar. Ah, beleza. Não será essa dúvida. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Entendeu, Sam e Amanda? Amanda, eu não tô conseguindo ver quando você responde, tá? Por isso que eu tô falando um pouco contigo. Porque quando você responde, eu não tô conseguindo ver. Mas tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Acabei de ver uma mensagem que tá subindo aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Então foquem, tá? No experimento. Esse Nida Spallanzani eu ainda não vi cair, em questão nenhuma. Mas Redi cai, tá? Redi foi responsável pela biogênese. E o Pasteur foi responsável pela queda da abiogênese, certo? Então vamos para as novas teorias, as teorias que mexeram com o mundo da ciência. E uma delas foi a teoria da panspermia cósmica sobre a origem da vida. O que a panspermia cósmica fala? Que os primeiros seres vivos teriam vindo de onde? De outros planetas. Teriam vindo, são extraterrestres, né, que teriam vindo com os meteoros, caíram na Terra, esses micro-organismos, e daí por diante surgiu os primeiros seres. Então, por muito tempo, a panspermia cósmica ficou sendo considerada lá a teoria que explicava a origem dos seres vivos na Terra. Vocês lembram daquele... Quem já assistiu aquela série Smallville, do Super-Homem? Vocês já assistiram? Sam, Anderson? Eu não assisti. Ah, vocês são verdinhos ainda, vocês são novinhos. Então, então o que acontece? Aquela série, ela mostra quando o super-homem veio para a Terra, que ele veio no meteoro, caiu na Terra, e lá dentro do meteoro tinha um bebezinho que era super-homem, e esse bebezinho tinha superpoderes que ele descobriu lá na sua juventude. É muito legal essa série dos anos 2000, e fala um pouco dessa teoria da panspermia cósmica. Mas a teoria que nos interessa, de fato, que vai cair lá nos vestibulares, é a teoria da evolução química, que é a teoria de Oparin e Haldane, que fala sobre o caldo de coacervados. Mas como é que surge esse caldo de coacervado? O que essa teoria fala? Vocês já assistiram aquela série The Big Bang, a teoria? Acho que essa daí vocês já assistiram, né? Todo dia, né? Eu também sou viciada nela, já é a 20ª vez que eu tô assistindo. Então, o que fala no início da música? O que fala lá na música? Vocês lembram? Eu só ouvi falar sobre ela, não assisti. Ah, não assisti. Ela fala bem assim, na primeira frase da música. No início o universo era quente e denso, né? Era quente, muito quente esse universo. Havia muitas tempestades, muitas explosões vulcânicas, e ela esquentava muito e ela esfriava muito rápido. Então, ela era mesmo um caos. A Terra primitiva era um caos. Então, aqui eu quero mostrar para vocês. Deixa eu aqui. Cadê? Não tá pegando. O que tá acontecendo? Gente, a canetinha da minha mesa não tá pegando.
Eu ia desenhar aqui para vocês, mas ela não está pegando. Pois, agora sim, não pegou minha caneta. Então, o que acontece? Essa Terra primitiva, ela tinha o quê? Muitas explosões vulcânicas, certo? Essas explosões vulcânicas jogavam o quê, gente, aqui para a atmosfera? Quem já ouviu falar? Quando joga... Hã? Gases? Jogava muitas moléculas, muitas substâncias que ficavam o quê? Retidas. Eu não digo que eram moléculas, mas eram átomos, né? Nessas explosões geravam átomos. E esses átomos, eles ficavam retidos na atmosfera, aqui por cima. Ficava retido aqui na atmosfera. E o que acontece? Esses átomos que ficavam retidos na atmosfera, eles recebiam muitas descargas elétricas. Tanto daquelas descargas que vinham do Sol, né, as cargas ultravioletas, quanto as descargas de vulcões e de tempestades, tá? Então, essas descargas elétricas, elas faziam o quê? Elas faziam com que esses átomos que estavam aqui na atmosfera se unissem. E esses átomos, quando eles se uniam, eles formavam o quê? Eles formavam aminoácidos. Aminoácidos, e quanto mais descarga eles iam recebendo, descargas, raios ultravioletas, o que ia acontecendo? Eles iam se juntando até formar o quê? Proteínas, tá? Mas o que de fato Haldane e Oparin diziam que se formava nessa região aqui da atmosfera, desses gases, desses átomos que ficavam retidos aqui, formavam-se o quê? Os aminoácidos, tá? Só que aí a Terra ela começava a esfriar e começava a ter o quê? As tempestades, as chuvas. As chuvas começavam a cair aqui nessa Terra primitiva, banhando as rochas e formando os lagos primitivos. Esses lagos primitivos, eles eram o quê, gente? Eles eram mornos. Em alguns lugares, eles eram quentes. E esse ambiente, ele fazia o quê? Morno e quente, começa a agitar as partículas. Então, esses aminoácidos que caíam dentro desses lagos primitivos, que eram arrastados pelas tempestades, eles começavam a se unir e formavam o quê? Proteínas, certo? E essas proteínas, elas iam se juntando, formando um aglomerado de proteínas. Esses aglomerados de proteínas, eles ficaram conhecidos como caldo de coacervados, ou caldo de coacervatos. E esses coacervados, o que eram? Eram apenas aglomerados aí dessas proteínas, desses aminoácidos que formavam proteínas, só que eles não tinham vida. Só que conforme a característica de cada região desses lagos primitivos, eles foram formando outras substâncias que conseguiam se multiplicar, fazer síntese de proteína. A exemplo, nós temos o nosso RNA. O RNA surgiu nessa época aí dos lagos primitivos. Então, essa teoria de Oparin e Haldane diz o seguinte, que no final desses fenômenos que aconteciam aí com essas tempestades, nos lagos primitivos, esses coacervados provavelmente tenham se unido a esses RNAs, que depois de muito tempo, começaram a fazer síntese de proteínas dentro desses coacervados, que formaram as primeiras estruturas vivas, que teriam sido o quê? Teriam sido bactérias, certo? Só que aí, Oparin e Haldane, eles não conseguiram provar isso na época, né? Não conseguiram provar. Então, o que acontece? Fox e Miller foram dois estudiosos que pegaram essa teoria, que só era teoria até então, de Oparin e Haldane, e eles foram para o laboratório testar para ver se realmente a atmosfera e os primeiros seres vivos surgiram como Oparin e Haldane falaram. Então, o que eles fizeram? Aqui nessa área aqui, ó, nós temos a simulação da atmosfera, tá? Então, aqui eles colocaram gases como metano, amônia, vapor de água e hidrogênio aqui dentro. E aí, eles começavam a dar choques, né, de alta tensão aqui dentro dessa atmosfera simulada aqui. Aí, o que acontecia? Depois eles esfriavam essa atmosfera, causando o quê? Causando uma simulação de chuva que descia aqui nesse tubo. Causava a descida dessas substâncias que eram formadas nessa atmosfera simulada, primitiva, e ficava acumulado aqui numa região que simulava os lagos primitivos de Oparin e Haldane. Certo? Então, essa água aqui, ela era aquecida, causando vapor, né? O vapor, que era a ebulição aqui, causava vapor, e essas substâncias, de novo, voltavam aqui para a atmosfera primitiva simulada. Então, o que aconteceu? Fox e Miller, após fazer esse experimento, né, essa simulação da Terra primitiva, eles foram observar essa substância aqui, que ficou acumulada aqui nesse lago simulado, né? Esse lago primitivo simulado. Gente, e pasmem, eles identificaram presença de aminoácidos nessa simulação de lago primitivo. Então, isso é uma suposição de como teria sido mais ou menos a Terra primitiva. Mas depois de muitos estudos, após Fox e Miller, Oparin e Haldane, eles conseguiram comprovar que, na verdade, esses
esses átomos, essas moléculas aqui que eles simularam, não tinham nada a ver com a atmosfera da Terra primitiva do passado. Por quê? Porque, primeiro, não havia o quê? Não havia oxigênio, tá bom? Não havia oxigênio, a gente vai ver isso agora nas próximas explicações. Até aí, tá ok? Tranquilo. Beleza. Outra questão que cai muito nos vestibulares, a evolução dos processos energéticos, tá bom? A qual nós vamos ver duas hipóteses muito importantes para as provas, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Então, aqui eu trouxe, primeiramente, a hipótese heterotrófica, que ela fala o quê? Que os primeiros seres vivos, os seres primitivos, eles conseguiam sobreviver através de processos simples, parecidos com a fermentação. Então, desculpa. Então, o que essa hipótese heterotrófica falava? Ele dizia o quê? Que os seres primitivos pegavam substâncias orgânicas do meio, englobavam essas substâncias orgânicas e produziam energia. E o produto dessa energia era o quê, gente? Olha aqui, ó. O que era o produto da produção dessa energia? Era gás carbônico, era CO2. E qual era o processo para a produção de energia? Era justamente essa daqui, ó. A fermentação, tá? Então, o que vocês precisam saber da hipótese heterotrófica? Os seres primitivos, eles conseguiam sobreviver com um processo simples de produção de energia chamado de fermentação. E qual era o produto dessa fermentação? Era o CO2, era o gás carbônico. Entenderam aí? Tá entendido? Então, o que vocês precisam focar aqui na hipótese heterotrófica? A hipótese heterotrófica fala o quê? Que os primeiros seres vivos faziam processos simples ou parecidos com a fermentação e que dessa fermentação era jogado o quê para a atmosfera? CO2. CO2, gás carbônico. É isso, tá? Outra coisa, em contraponto, não é em contraponto, mas para complementar essa hipótese heterotrófica, tinham outros cientistas que falavam o seguinte, que falavam sobre a hipótese autotrófica. Eles acreditaram que os primeiros seres vivos, eles eram chamados desse negócio aqui, que até hoje eu não sei pronunciar, eles eram chamados de seres quimiolito-autotróficos. Eles acreditaram que foram os primeiros seres vivos, tá bom? E que esses quimiolito-autotróficos, eles eram seres que produziam substâncias alimentares a partir de energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre. Vamos lá entender. Os heterotróficos, eles pegavam o quê? Substâncias orgânicas do meio, certo? Já os autotróficos, eles não pegavam substâncias orgânicas para produzir energia. Eles pegavam substâncias inorgânicas. Gravem isso. Heterotrófico, substâncias orgânicas. Autotrófico, substâncias inorgânicas para produzir sua própria energia. Certo? E essas substâncias inorgânicas químicos que aconteciam na crosta terrestre. Certo? Então, esses quimiolito-autotróficos, deles surgiram dois ramos, os que faziam fermentação e os que faziam o quê? Faziam fotossíntese. Entenderam até aí? Sim. Tá? Então, os primeiros seres eram os químio, deles surgiram os fermentadores e deles surgiram quem? Os seres fotossintetizantes. Tá? Então, na evolução, nós temos aí, deixa que a gente vai ver mais para frente, né? Na evolução, até coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Deles surgiram os fermentadores, em seguida os fotossintetizantes. Dos fotossintetizantes surgiram quem? Os seres autótrofos, tá? Os seres autótrofos que precisam de oxigênio para respirar. Mas entendamos aqui na subsequência. Então, o que acontece, galerinha? Com a origem da fotossíntese, acredita-se que no início da fotossíntese, os reagentes eram, presta atenção aqui, ó, gás carbônico, sulfeto de hidrogênio e energia luminosa, ou seja, energia do sol, certo? Dessa reação entre esses três componentes, nós tínhamos o quê? A glicose, o enxofre e a água. Então, você via aqui que começou a surgir muita molécula de água, certo? Disponível no ambiente, disponível no planeta, certo? Então, o que aconteceu? Esses seres aqui e energia luminosa, eles eram chamados de as bactérias sulfobactérias, tá? Então, esses primeiros seres primitivos eram as sulfobactérias, que faziam fotossíntese usando o sulfeto de hidrogênio. Só que aí, a gente sabe que na Terra nada se cria, tudo se transforma. Vocês já ouviram falar disso, né? No ambiente nada se cria, tudo se transforma. Nós temos o quê? Nós temos os seres que, em vez de ficar utilizando o sulfeto
de hidrogênio passaram a utilizar o quê? A molécula de água. Então, nós temos aí agora seres que usam gás carbônico, a molécula de água e a energia luminosa que acaba produzindo o quê? Glicose, oxigênio e mais água. Gente, aqui que começa a revolucionar o planeta Terra. O que tinha mesmo disponível em abundância na atmosfera? Lembra? O que era jogado para a atmosfera antes da fotossíntese? Sulfeto de... Não. Lá na fermentação, o que era jogado? CO2. CO2. Então, por milhares de anos, a atmosfera era rica em CO2. Só que o que começa a ser jogado para a atmosfera agora? Oxigênio. Oxigênio. Gente, aqui começou a revolução de tudo, tá? Muito oxigênio na atmosfera, muito oxigênio, muito oxigênio. Então, os cientistas acreditam que aqui, na origem da fotossíntese, por meio da utilização do gás carbônico, água e energia luminosa, nós tivemos a primeira extinção em massa no planeta Terra. Por quê? Porque os seres, na sua respiração, eles não utilizavam gás oxigênio, eles utilizavam o quê? O gás carbônico. Então, eles não tinham os mecanismos para utilizar o oxigênio. Então, a primeira extinção em massa não foi dos dinossauros, foi do povo aí que não sabia utilizar o oxigênio. Certo? O que eu quero que vocês gravem, que é muito importante na hora da prova, tá? Vai ser o quê? As etapas, tá? Quando falar da evolução dos processos energéticos, qual foi o primeiro processo utilizado pelos seres vivos? Vamos lá, me falem. Fermentação. Fermentação. O que era jogado para a atmosfera? CO2. CO2. Isso mesmo. Seguido de quem? Fotossíntese. Exatamente, da fotossíntese. Só que aí tem um detalhe nas provas, tá? Se a gente fosse falar simples, seria fermentação, fotossíntese e seres aeróbicos, né? Sim. Só que, o que ele pede em algumas questões? Ele fala bem assim, ó, você vai ter que colocar a fermentação, CO2, os seres os químio, tá? Isso, os químio lá, fermentação, fotossíntese e os aeróbicos, tá? Vão ter de duas maneiras que vocês vão encontrar nas provas. Vai ter a forma simples, né? Fermentação, fotossíntese e aeróbicos, e vai ter fermentação, os químio, né? Os químio, aí vem a fotossíntese, aí vem os seres aeróbicos. Entenderam? Então, vamos aqui para a gente terminar, para a gente fazer nosso exercício. Então, a origem da célula eucariótica, a hipótese endossimbiótica, tá? O que essa hipótese endossimbiótica fala? Ela explica a origem tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Então, eu faço a pergunta para vocês. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeira. Mas era como se fosse isso. Quem veio primeiro? A célula animal ou a célula vegetal? Então, a hipótese endossimbiótica, ela explica que quem veio primeiro foi a célula animal. Por quê? Porque aqui existia uma célula animal primitiva, vagante, que passeava, lá, para um lado, para o outro, solitária, só que ela já tinha o quê? Um núcleo delimitado, tá? E ela, muito passados os anos, passeando, ela começou a fazer o quê? Evaginações em sua membrana. E começou aqui a fazer vaginações, fazer vaginações aqui. Só que um certo dia, ela, solitária, vagante pelos mares primitivos, entrou aqui o negócio dela. Entrou um negócio aqui dentro dela. Nossa, o que era esse negócio aqui? Ele entrou e lá ele ficou, sem fazer mal à célula e sem a célula fazer mal para ele, até que um certo dia ele virou o quê? Uma organela. Então, gente, o que entrou aqui nessa célula animal primitiva? Foi uma bactéria respiradora, uma bactéria que respirava oxigênio, entrou aqui na célula e fez aqui da célula a sua morada, se deu muito bem com essa célula, por isso que é chamado de hipótese endossimbiótica ou simbiótica. Por quê? Porque foi uma convivência em harmonia, nenhuma fazia mal para a outra. Então, o que acontece? Essa hospedagem aqui deu muito certo, que essa bactéria, ela se transformou em uma organela aqui, como vocês estão vendo, chamada de mitocôndria, tá? Então, de bactéria respiradora, essa mitocôndria se transformou em uma organela chamada mitocôndria. Aí, essa célula animal aqui vagante, já com sua mitocôndria, ficou vagando, feliz da vida com sua mitocôndria, até que um certo dia entrou uma outra coisa nela. O que entrou nessa célula? Alguém sabe identificar o que é isso aqui? Quem chuta? Quem chuta o que seria isso aqui? Não sei, que parece uma mitocôndria, né?
Parece, né? Mas ela é mais parecida ainda com o quê? Com o cloroplasto aqui, ó, né? Então, essa bactéria aqui, ela não era mais respiradora. Essa bactéria aqui, ela era fotossintetizante. Aí ela entrou aqui nessa célula animal, já com a mitocôndria, e fez sua morada e se transformou, depois do passar do tempo, se transformou em quem? O cloroplasto, tá bom? Então, de onde surge a célula vegetal, minha gente? Surge da união com uma célula animal. Então, primeiro tem uma bactéria respiradora que dá origem às mitocôndrias da célula animal. Depois, essa célula animal, ela recebe a visita de uma bactéria fotossintetizante, que, enfim, dá origem a quê? A primeira célula que nós conhecemos como célula vegetal. Entenderam? Então, agora eu pergunto para vocês, quem nasceu primeiro? A célula animal ou a célula vegetal? Animal. A célula animal, exatamente. Em seguida, a célula vegetal, a partir dessa introdução aí dessa bactéria fotossintetizante no citoplasma dessa célula animal. Certo? Oi, pode perguntar. Mas isso é algo meramente didático, né? Porque, tipo, na época poderia ter entrado a primeira vegetal, né? Ou não, necessariamente não. Não, eles dizem na teoria que foi essa sequência mesmo. Primeiro animal. Primeiro animal e depois a vegetal. Vegetal. Beleza. Isso. E a vegetal surge dessa união com o animal, tá? Beleza. Ok. Então, essas são as teorias, eu coloquei aqui, só as que costumam cair no vestibular, todos os vestibulares, tá bom? É claro que tem vestibulares que tem uma chance maior de cair, né? Por exemplo, no Enem, tem grande chance de cair a teoria endossimbiótica e Oparin-Haldane, tá? No vestibular da UNK, inclusive, eu errei a questão em 2019. Tá vendo? Então te prepara. Grava bem depois. O experimento de Pasteur caiu exatamente assim, da mesma forma como a senhora falou, né? Exatamente. Ela tinha todo passo a passo e tal. E tinha uns esquisitos lá. Isso, eles adoram. Essas daqui, eu selecionei só os que mais caem nas provas, tá? Vocês podem encontrar qualquer prova aí do Brasil que pode estar vendo essas daí, beleza?